Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. E eu vou trazer boas notícias para o Fenômeno Azul sobre a preparação do Clube do Remo para o duelo do próximo sábado diante do nosso maior rival pela Série B do Campeonato Brasileiro. Leão que vai em busca de mais uma vitória na competição para voltar a se aproximar do G4 aí da segundona do Brasil. Jogadores que estavam entregues ao departamento médico estão retornando, já treinando com bola lá no Bamparabaenão. O Remo que pode ter aí um DM um pouco mais vazio em relação ao início desta semana. Quero também conversar sobre a atualização da situação do técnico Antônio Oliveira. Será que finalmente vai sair a regularização do nosso treinador? A gente vai explicar para vocês. E eu também quero fazer um alerta para você que quer ir para o jogo do próximo sábado. Porque mais uma vez problemas estão acontecendo e dessa vez envolvendo mais uma vez também os cambistas. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. É só clicar no botão gostei e também clicar no botão hypar para que a pontuação do vídeo vá lá para o topo do YouTube. A meta de likes para este vídeo é de 1000 mais uma vez. Verifique também a tua inscrição, nós chegamos na marca aí dos 40 mil inscritos. E hoje à noite tem sorteio de 2 camisas do Leão Azul Paraense no podcast do Chaves Remista, direto dos estúdios da Rede Nova Belém de Comunicação, em agradecimento a essa marca importante alcançada aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, eu já quero começar esse vídeo falando do problema que está acontecendo mais uma vez em relação aí aos cambistas, né? Vocês sabem, os ingressos foram esgotados, o Fenômeno Azul comprou em grande quantidade esses ingressos para o duelo do próximo sábado diante do nosso maior rival. A gente sabe que quando é repar e só um lado do Mangueirão fica disponível, é óbvio que os ingressos acabam esgotando mais rápido, como foi o caso dos ingressos de arquibancada. As cadeiras seguem sendo vendidas, inclusive na promoção, ingresso duplo a R$200. Só que infelizmente também tem muito cambista vendendo ingresso. Então um alerta que eu faço a todos vocês é que não comprem de cambistas. Esses caras vão se desesperar, perto da hora do jogo eles vão querer vender ali a um preço mais barato. Então tome cuidado, pessoal, até porque você pode, né, passar longe do risco de comprar um ingresso falsificado, porque tem os famosos golpistas. Acontece, é claro, de uma pessoa comprar ingresso, na hora não conseguir mais, ou algum parente também não conseguir mais, um amigo, o cara querer vender o ingresso, mas desconfie de preços absurdos e também de preços muito baratos, tá? Desconfie aí, porque você pode estar caindo num golpe. Infelizmente, esgotaram os ingressos e agora é aguardar o jogo do próximo sábado, mais um clássico repar na história, o de número 779, e a gente vai conversar bastante sobre esse jogo ainda nessa semana. Sobre a preparação do Remo para este jogo do próximo sábado, tem umas notícias bem interessantes para o Fenômeno Azul. Vocês sabem que após o jogo contra o Atlético Paranaense, muita gente ficou preocupada com o boletim médico que o Clube do Remo soltou, né? Tanto do Marcelo Rangel, do Klaus, do Caio Vinícius, do Regis, do Pedro Rocha, enfim, fora os jogadores que já estavam aí sem poder atuar por conta de outros problemas. E hoje teve uma atualização de uma matéria lá do DOL, se eu não me engano foi escrita pelo Magno Fernandes, e em que tem uma atualização a respeito dos jogadores que já estão treinando com bola lá no Bamparabaenão. O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro William Klaus, o lateral esquerdo Sávio e também o atacante Pedro Rocha, que estavam entregues ao departamento médico, estão treinando aí com bola. Segundo também as informações aí do Magno Fernandes, o Marcelinho já teria sido liberado para também fazer os treinamentos. Ele que tinha sido avaliado ali por uma suspeita de um problema cardíaco, né? Passou mal ali no intervalo do jogo contra a equipe do Operário, fez exames de prevenção e pelo que tudo indica, graças a Deus, não tem nenhum tipo de problema. É claro que o Remo está focado, o Remo não vai abrir espaço para curioso aí em relação à sua preparação. A gente sabe que tudo isso faz parte do ingrediente para um grande jogo, como é o clássico repar, e não vai querer facilitar também a vida para o rival. E assim, a gente fica bem aliviado, né, gente, de saber que os jogadores estão aí treinando
com a nova comissão técnica. Só um esclarecimento aqui, no vídeo de mais cedo, né, eu falei sobre o início do trabalho aí do Antônio Oliveira, e eu falei sobre a questão de ele mudar o trabalho, de acordo com a sua filosofia. Só que isso não significa que vai mudar para pior, gente. Até porque o Remo também não está perfeito na Série B, o Remo tem problemas. O Remo tem problema em relação ao estilo de jogo, que às vezes incomoda, né, pelo fato de ser muito reativo, incomoda também às vezes pelo fato de deixar muito o adversário finalizar na área do Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel trabalha pra caramba também. Problema de finalização que vem incomodando também o Fenômeno Azul. Então o Remo, como qualquer equipe da Série B, é uma equipe a evoluir. E agora a gente torce, obviamente, que na era Antônio Oliveira, o Remo consiga evoluir em todos esses aspectos, tá bom? Então é o início de trabalho, ele começou os trabalhos, se eu não me engano, ontem pela manhã apenas, com aquela foto que vazou aí nas redes sociais. Não foi oficializado ainda, a gente vai explicar daqui a pouco o motivo, mas é o início de um trabalho. Coincidentemente, vai ter um início de trabalho antes de um clássico Repá. Poderia ser com qualquer outro adversário, mas vai ser no clássico Repá. Galera, a arbitragem para esse jogo também é definida, tá? Será o gaúcho da FIFA, né? O árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, Rafael Klein. É ele que vai apitar o clássico aí do próximo sábado. Um cara que é acostumado a apitar jogos de Série A. E mais uma vez a gente torce para que a arbitragem não apareça, que não fique puxando o protagonismo para ela. E que o cara chegue aqui, apite, depois vai embora e ninguém lembre que ele veio para cá. Então, boa sorte aí à arbitragem que estará comandando o clássico do próximo sábado. Bom, sobre a questão do Antônio Oliveira, vocês sabem que ele ainda não foi anunciado oficialmente pelo Clube do Remo, não foi ainda, né, legalizado no BID da CBF, e vocês sabem o motivo, que era porque o Remo estava aguardando também a documentação do Antônio Oliveira ser legalizada lá junto ao Sport. Inclusive foi um pedido do próprio jurídico que cuida da carreira aí do treinador português. Isso inclusive o Marcos Braz comentou na entrevista coletiva do Baianão ontem. E também tinha a questão envolvendo a publicação da rescisão contratual do Daniel Paulista, que deixou o Remo e foi lá para o Sport. Foi publicada essa rescisão finalmente do Daniel Paulista, lá no BID da CBF, e com essa legalização da documentação do Antônio Oliveira, finalmente o técnico português pode ter seu nome publicado no BID e provavelmente comandará o Leão Azul na beira do campo no próximo clássico Repá. É claro, nos próximos dias o Remo deve estar fazendo também o anúncio oficial da contratação do Antônio Oliveira, deve estar marcando também entrevista coletiva. Se não acontecer essa semana coletiva, deve acontecer na próxima semana. Vamos aguardar a programação do Clube do Remo, que é sempre postada ali no grupo da assessoria de comunicação e depois é sempre também atualizada. Beleza? Só uma questão aqui envolvendo o Daniel Paulista, né? Ele deu uma entrevista aí para uma rádio lá de Recife falando que ele deixou o Clube do Remo por razões profissionais, né? Que a oportunidade de voltar à Série A falou mais alta e por isso que ele deixou o Clube do Remo. Falou também que a torcida do Remo invadiu o celular dele, né? Incomodou ele, falou um monte de coisa pra ele e tal. Bom, eu só queria falar uma coisa, né? Que o verdadeiro motivo para que o Daniel Paulista tenha deixado o Remo foi dinheiro. Simplesmente foi dinheiro, né? Porque não tem lógica ele falar que foi algo profissional, sendo que o Remo tinha um projeto, ou tem um projeto, para chegar à Série A e ele poderia ser o protagonista para levar o Remo à Série A. Então a proposta do Sport deve ter sido aí, obviamente, que vantajosa para ele, e ele aceitou e treinar o Sport. Então não tem que ficar fazendo muita média não. O motivo foi dinheiro e ponto final. Boa sorte aí pro Daniel Paulista na carreira dele como treinador. Galera, hoje à noite, como eu disse, tem sorteio, né, das duas camisas do Clube do Remo aqui no canal, pela marca dos 40 mil inscritos. E nós teremos o nosso podcast a partir das 8h30 da noite, lá dos estúdios da rede Nova Belém de Comunicação. E eu terei a companhia de convidados muito especiais, que na hora eu vou revelar para vocês, nesta semana especial de Clássico Repá. Beleza, galera? Deixa o teu like mais uma vez. Bora hypar esse conteúdo, colocar aí no topo do YouTube. Comente os assuntos que eu trouxe neste vídeo. Verifique a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!